Eu tô te vendo. Entrou agora? Agora sim. Então, pastor, vamos lá. De qualquer forma, essa live aqui, depois eu baixo ela, eu faço um download dessa live e eu consigo disponibilizar em outras plataformas, no YouTube, no Facebook, consigo fazer cortes, né, desse vídeo aqui, tirar trechos. Pastor, primeiramente, obrigado. Obrigado por ter aceitado aí meu convite de última hora para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouco sobre escatologia. Pastor, queria que o senhor falasse um pouquinho do seu livro. O senhor lançou um livro, foi final do ano passado ou foi comecinho desse ano? A paz do Senhor, meus queridos, a todos vocês que nos acompanham. Primeiramente, eu que agradeço, pastor Paulo. Para mim é uma honra um aluno estar aqui conversando com o professor, viu? Deus abençoe. Eu agradeço o privilégio de estar aqui dividindo essa tela com o senhor. É aqui, né? Vocês poderão ver aqui comigo. Tá aqui meio de ponta cabeça, né? Meio virado no espelho. É o fim anunciado desde o começo. E aí a gente lançou esse livro, foi agora dia 29 de fevereiro, 29? Né? Foi este ano. Isso, 29 de fevereiro. E esse livro, né, a gente tem por finalidade informar que a Bíblia, né, ela fala sobre o fim desde o Gênesis. Né? Você vai poder verificar em toda a Bíblia que existem trechos, né, escatológicos, né, que falam do fim ou sobre o fim, né, de uma forma geral, não só sobre o arrebatamento, mas sobre tudo aquilo que haveria de acontecer. Então, a gente teve cuidado de analisar todos os textos bíblicos. Talvez nesse livro você vai encontrar, eu posso dizer, sem medo de errar, 95%, né, vamos dizer assim, de todos os textos bíblicos escatológicos vão estar nesse livro. Então a gente organizou ele de uma forma cronológica dos acontecimentos também que antecederão o fim. Desde usando todos os textos bíblicos, desde Gênesis até Apocalipse. É muito bom, é interessante, gratificante saber quando a gente pega e conseguir linkar outros textos, ver outros profetas que falaram do mesmo assunto e muitas vezes passa desapercebido por nós. Verdade. Né? Pastor, antes da gente entrar aqui nessa live aqui, eu estava tentando explicar um pouquinho sobre o amilenismo. O amilenismo, ele é uma linha de interpretação da escatologia que simplesmente define todas as profecias que falam sobre sobre a vinda de Cristo, sobre o fim dos tempos, como algo alegórico, como algo simbólico. Então, tipo assim, como eles falam que existe muita simbologia, é o dragão que tem não sei quantas cabeças, 10 chifres, uma besta que sobe do mar, outra besta que sobe da terra. Então, o amilenismo, ele interpreta a escatologia como uma coisa totalmente simbólica, nada daquilo é literal. O pastor acredita que tudo que está escrito da escatologia é simbólico? Não, não é. Eu acredito que Deus usa ou usou, né, muitos símbolos para nos mostrar como será a realidade. Mas nada é simbólico, né? Tudo que está na palavra, principalmente com aquilo que ainda há de acontecer, é tudo real. Não é? É tudo algo que é verdadeiro. Não existe nada simbólico, né? Que muitas pessoas, nós já estamos vivendo, nós já estamos na tribulação, o milênio já foi, o milênio já está, né? Não. Tudo que está na Bíblia, nada é alegórico, nada é simbólico. Deus apenas usa os símbolos, talvez ali, para aquela época, fosse uma forma melhor de se expressar, né? As coisas que haveriam de acontecer. Mas tudo ali, ele é real, é verdadeiro. Algumas das coisas estão diante dos nossos olhos e alguns verão, outros não, né? Conforme a gente vai tendo uma linha de raciocínio e na interpretação da palavra, algumas coisas que virão são para alguns e outras coisas são para outros, né? Daí a gente vai observar
que se divide, né, o tempo e o espaço entre aqueles que vão estar no céu e aqueles que vão estar na terra. Pastor, deixa eu só marcar aqui o tempo, porque a live no Instagram, ela dura 1 hora, 59 minutos e 59 segundos. Então, quando bate 59 minutos, a transmissão cai automaticamente. Então, só para a gente ter uma noção aqui, para a gente não ser interrompido de uma vez. Eu acredito que essa live aqui vai ser só para iniciar o assunto. É verdade. Só para a gente começar o assunto. A gente vai ter que continuar semana que vem. Mas, pastor, vamos ao que interessa. Né? Coronavírus está aí, crise mundial, uma crise que atingiu o planeta inteiro, começou na Ásia, se espalhou para a Europa, chegou na América e agora também foi para a África, ou seja, tomou todos os continentes. E a pergunta é o seguinte, ou seja, nunca se viu na história, nunca se ouviu falar na história de uma epidemia como essa que acontecesse em todos os continentes mundiais. O pastor acredita que isso que está acontecendo no mundo hoje é um sinal, um prenúncio de que, de fato, Jesus está voltando, vai acontecer um novo governo mundial, ou o pastor acha que não, que isso é uma fase que a gente está vivendo e que daqui a pouco tudo vai se estabilizar e vai voltar ao normal? Então, pastor, assim, pelo que a gente lê na palavra, é interessante essa pergunta, porque eu estive falando isso na igreja esses dias, porque a gente pode ser, né, a gente tem como afirmar isso 100%, porque não compete a nós, a geração do arrebatamento da igreja. Não é? Porque eu acho que a gente nunca esteve tão próximo dos sinais da vinda de Cristo como agora. Não é? O que é interessante em toda a questão, agora vamos falar da igreja, não a questão da humanidade, é que os crentes da igreja parece que foi pega de surpresa com tudo isso. Né? A gente vem há muito tempo ouvindo, pregando, como se a gente achasse que isso sempre fosse acontecer, mas não com a gente, não na nossa geração, seja uma geração futura. Porque Jesus Cristo, quando ele vai, né, e fala a respeito do fim lá em Mateus capítulo 23, né, ali em Lucas 24, quando ele fala dos sinais, ele diz assim: é isso que eu já avisei antecipadamente. Então ele falou assim: eu já deixei avisado o que ia acontecer. E a Bíblia fala sobre isso, sobre pestes e rumores de guerra. Não é? É claro que os rumores de guerra a gente já viu muito. Só que a gente está vendo isso, a peste, agora, né, assolando o mundo, como o pastor falou. E isso já deveria, para a igreja do Senhor, a gente já deveria estar vendo isso como um sinal mais próximo ainda que Cristo estava às portas. Porque a gente, como igreja, parece que a gente tomou um susto. Sim. Como se todo mundo se pego de surpresa e a gente não sabia que isso ia acontecer. Nossa, aconteceu, não estava preparado. Né? É por isso que Jesus sempre falou: vigiai, né? Está em vigilância, né? Sempre constante. Ora, interpreta as coisas, vai vendo. Então eu creio sim, pastor, eu posso crer assim, que isso nós estamos, não sei se o fim vai vir daqui uma semana, ou se vai daqui um ano, porque Jesus falou que isso ia ser o começo do fim. Né? Então a gente não sabe quanto tempo ainda tem para o fim. Mas a natureza já vem anunciando a volta do seu Criador faz tempo. Outros sinais já estavam vindo. Eu acho que esse é o sinal mais forte, pelo menos eu vejo assim, da nossa geração, de que Cristo está às portas. Né? Que é algo assustador, mundialmente, todo mundo, né, assustado com isso, e talvez a gente serve de alerta para a gente como igreja, de que isso não deveria nos pegar de surpresa. Uma coisa, pastor, que algumas pessoas argumentam comigo e falam para mim assim: tá, mas Jesus disse que haveriam sinais: peste, fome, guerras, terremotos, falsos cristos. Aí as pessoas falam assim: mas isso acontece no mundo
desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, tem guerra, tem fome, tem peste, tem terremoto. E qual diferença que existe das outras épocas, por exemplo, da época de Jesus para a época de agora? Uma das coisas que eu costumo mencionar, quando me perguntam isso, é que é o seguinte, existe um sinal da volta de Cristo, do tempo do fim, que é muito específico para esse tempo. Em Daniel, capítulo 12, verso 4, quando o anjo vai passando toda a revelação para Daniel sobre as 70 semanas, sobre o ancião de dias, e ele vem falando, inclusive o anjo dá especificamente dias, ele fala, bem-aventurado aquele que suportar 1290 dias, então é muito específico. Quando ele vai terminando a profecia, a visão, ele fala assim, Daniel 12:4, ele fala assim, Daniel, sela estas palavras, sela num livro, para o tempo do fim, porque os homens andarão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. O conhecimento se multiplicará. Então, é um sinal muito específico que o tempo do fim haveria uma locomoção de pessoas muito fácil, né, um acesso a essa transição, essa locomoção de pessoas de forma muito fácil, e que o conhecimento haveria de se multiplicar muito nesse período. E se a gente colocar o avanço tecnológico, o avanço do conhecimento numa linha, num gráfico, na história da humanidade, até a Segunda Guerra Mundial, grande parte da população mundial era analfabeta. Grande parte das pessoas do mundo eram analfabetas, não sabiam ler e escrever. E, de repente, de poucos anos para cá, essa linha de crescimento do conhecimento da ciência fez isso aqui, ó. Teve um crescimento exponencial muito rápido. Quer dizer, se a gente pega 20 anos atrás, do ano 2000 para 2020, a revolução tecnológica que a gente tem. Hoje a gente consegue, através desse aparelho, dessa ferramenta aqui, falar com uma pessoa no Japão, do outro lado do mundo. Então, na minha concepção, esse é uma evidência muito clara e muito específica de que esse tempo que a gente está vivendo é o tempo do fim, é o tempo da volta de Cristo. Posso concordar comigo? Uhum. Sim, assim, não só, né, como o pastor falou, a questão do conhecimento, na questão da sabedoria, né, como o pastor mencionou, mas a questão do conhecimento da gente saber das coisas, né? Hoje a gente tem notícia e conhecimento das coisas de uma forma muito rápida. A gente, por exemplo, não precisou esperar, né, alguém chegar doente aqui e para saber que a gripe veio lá o coronavírus veio da China. A gente já estava sendo alertado, o pessoal já estava vendo essas notícias praticamente online, né? Então hoje a gente tem, as pessoas não só têm aumento da sabedoria, mas o acesso ao conhecimento e às notícias de uma maneira estrondosa, né? Então a gente já sabe hoje tudo praticamente online, né? A gente compartilha, né, as coisas praticamente tudo ao mesmo tempo. Se chegar uma notícia para mim aqui, a gente já vai espalhando de uma forma assim, né, estrondosa, como o pessoal chama, viraliza, né, as coisas. Então, realmente, né, a Bíblia vai caminhando, né, no seu ensino, tudo para esse tempo. A questão da tecnologia, da sabedoria, do conhecimento, e aí isso vai linkar com aquilo que Paulo fala, né, que nos últimos tempos as pessoas tinham comichão nos ouvidos e não queriam saber da sã doutrina. Então, o que acontece? Quanto mais o homem adquire conhecimento, menos ele quer saber de Deus. Né? Quanto mais o homem ele acredita na ciência, menos ele quer acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Então você vê que as pessoas estão todas interessadas, olhando quem vai descobrir a vacina, que médico, isso e aquilo, e as pessoas não estão olhando mais para Deus. E isso também eu acho que fica muito claro para a gente com relação a isso. E outro detalhe também desse sinal que hoje fala para Daniel as pessoas elas irão de um lado para o outro.
Hoje em dia, a facilidade das pessoas de viajarem, de estarem em outros locais do planeta, nunca na história do planeta se falou de um tempo tão fácil. Tanto que o coronavírus ele se espalhou no mundo porque as pessoas se contaminavam num local, viajavam para suas casas e levavam essa contaminação para lá, aí essa outra pessoa estava viajando, voltava para sua casa, se contaminava, e foi assim que se espalhou o coronavírus, por causa dessa facilidade. Porque naquele tempo que o pessoal vinha de navio, o pessoal ficava doente no meio do caminho, né? Hoje não dá nem tempo de ficar doente no caminho, chega aqui e depois que vai descobrir que está doente, né? É verdade. Pastor, vamos lá. Diante do seu conhecimento de escatologia, inclusive a Rosana perguntou para mim quando eu estava tentando fazer a live lá no meu perfil. Ela perguntou assim, pastor, a igreja vai ser tirada, arrebatada antes da tribulação, ou nós vamos passar pelo governo do anticristo? A gente sabe que existem 3 vertentes teológicas dentro da escatologia. Uma que diz que a igreja vai ser tirada, né, da terra para que se comece a tribulação, perdão. Uma outra vertente que diz que a igreja passará por um período dessa tribulação, pelo menos a primeira parte da tribulação, e no meio da tribulação ela será tomada. E uma outra vertente que diz que ela vai passar por toda a tribulação e só no final é que Jesus vem, então, nas nuvens dos céus, com poder, grande glória, todo olho verá, e então essa igreja será salva por Cristo no final da tribulação. O que o pastor, no seu entendimento, acredita que é a vertente mais fundamentada na palavra? Então, pastor, eu sou da vertente, né, que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 5, se não me falha a memória, que Jesus diz assim, né, saia dela, povo meu, para que você não sofra os castigos que ela vai receber. Não é? Então, o Senhor mesmo disse que ele ia tirar a igreja para que ela não sofresse tribulação. Por quê? A grande tribulação não é para a igreja. Então nós entendemos o seguinte, Paulo lhe diz que nós teremos a vinda de Jesus em 2 etapas, né? Quando ele diz que nós jamais precederemos os que dormem, isso está escrito lá na carta de Tessalonicenses. E no piscar de olhos encontraremos com aqueles que já partiram, ou que já dormem no Senhor, e encontraremos com Cristo nos ares. Veja que é interessante, Jesus fala que as bodas do Cordeiro, elas têm o mesmo tempo, um período de tempo de 7 anos, que é o mesmo período da tribulação. Não é? Então a gente tem que ver o seguinte, como que o anticristo vai começar a reinar aqui? Por que vão dar esse reino para ele? Não é? O que vai acontecer que as pessoas vão ficar desesperadas? Por quê? A Bíblia vai dizer que isso é um ato de desespero. Não nessas minhas palavras, né? Mas como está escrito na palavra do Senhor. A Bíblia diz lá em Apocalipse que 10 reis se juntarão por 1 hora e do meio daqueles reis se levantará um chifre, né? um rei que vai governar. Então, o que acontece? A gente vai observar que quando a igreja for arrebatada, né, o mundo vai virar um caos. Essa é a minha linha de pensamento. Imagina, né, os ônibus, os caminhões, os carros nas estradas, os aviões, né, todos os lugares, os crentes sendo arrebatados. O que vai dar de caminhão desgovernado, o que vai dar de carro desgovernado, o mundo vai virar um caos. A Bíblia diz também que as crianças pertencem ao reino dos céus. Por isso que Jesus disse, naquele dia, ai daquelas que estiverem grávidas ou que estiverem amamentando. Então as crianças vão sumir do planeta também arrebatadas para o céu. Imagina o caos que vai ser o mundo desesperado porque as mães procurando suas crianças. Pais procurando seus filhos, filhos procurando os pais, o marido ou a esposa e por aí vai. Então é nesse mundo que vai ter um caos desesperador e o mundo vai sentir, porque a igreja foi arrebatada, que vai ter essa reunião aí, vamos dizer assim, uma espécie de G12, né, como a gente está acostumado a ver, e eles não precisam mais se reunir, como a gente está falando aqui de tecnologia. Eles vão abrir uma live lá na ONU, sei lá na onde,
Cada um vai entrar lá, quem que vai ser? Vai levantar um dos 10, esses mais poderosos do planeta, e ele vai ser o governador do anticristo. E a palavra de Deus é que ele vai vir com o quê? Com um acordo de paz. E aí é que ele vai começar a reinar. Então a tribulação, a grande tribulação, ela não é para a igreja. Né? Alguns citam o texto de Daniel, que fala que o povo precisa passar e tudo mais, mas a grande tribulação vai ser quando Cristo vai tratar com o seu próprio povo. Israel é que vai ser tratado na grande tribulação, e não a igreja. A igreja vai ser arrebatada, porque Paulo diz também que é justo Deus retribuir com sofrimento aqueles que nos fizeram sofrer. E retribuir com alegria, com paz, né? com bênçãos, aqueles que assim o buscavam. Então veja que a grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é para os ímpios. A igreja vai ser arrebatada. E aí o relógio, né, da última semana de Daniel começa, que é o reino do anticristo. E aí a gente vai ver que simultaneamente, vamos dizer assim, enquanto a igreja está no céu desfrutando das bodas do Cordeiro, a terra está aqui, vamos dizer assim, vai desfrutar, né? Ou não sei se é bem essa palavra, né? Vai desfrutar do reino do anticristo. Pastor, eu vou ler um texto aqui. O senhor citou um texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, né? Quando o apóstolo Paulo ensina sobre a volta de Cristo e que ele fala sobre esse arrebatamento. Inclusive, a palavra no grego, no original, que Paulo usa para falar dessa volta é a palavra harpazo, que significa justamente tirar com força, tirar com rapidez. Harpazo, é como se fosse um sequestro relâmpago, né? É, por isso que ele fala que é um piscar de olhos. Ele fala sobre arrebatamento. Só que aí no capítulo 5, na sequência do texto, né, lembrando que a Bíblia ela não foi escrita originalmente com separação de capítulos e versículos, né? Foi escrita de uma vez só. Então ele fala assim, na sequência do capítulo 4, quando ele começa o 5, ele fala assim: irmãos, relativamente os tempos e as épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Então, o primeiro ponto aqui é que o apóstolo Paulo ele cita que a vinda do Senhor, o dia do Senhor, vem como um ladrão de noite. E ele confirma o que Jesus já tinha falado lá em Mateus 24, 46, dizendo assim: se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria o ladrão roubar a sua casa. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, Jesus ele coloca muito claro, tanto Jesus como o apóstolo Paulo, que o dia do Senhor existe uma coisa chamada efeito surpresa. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Ele vem num momento surpresa. Semana passada, eu acordei 6h30 da manhã, porque minha esposa ela chega do serviço, ela trabalha à noite no hospital, e ela chega 6h30 da manhã, quando ela chega eu levanto. E aí quando eu peguei o celular, tinha 8 chamadas perdidas no meu celular, de um telefone que eu não conheço, o prefixo 035, né? E tinha uma mensagem no WhatsApp desse número. A mensagem era o seguinte: pastor, a mensagem era assim: pastor, roubaram a igreja. Eu sou vizinho da igreja, levaram uma televisão e eu consegui recuperar 2 caixas de som. Estou com a polícia aqui. Essa mensagem foi mandada às 2h45 da manhã. Só que o meu celular, ele fica não é nem no silencioso, é naquele não perturbe, para não tocar, não ter notificação de nada, senão não tenho paz. E aí eu vi essa mensagem, era 6h30 da manhã, já pensei que tinha, né, já falei, não entraram na igreja, roubaram lá a igreja que eu sou auxiliar lá. E aí já peguei a chave, já saí e fui lá na igreja. Quando eu cheguei lá, tava tudo tranquilo, tudo fechado, o alarme da igreja ligado. E aí entrei lá na igreja, tava tudo tranquilo. Falei, nossa,
Que estranho. E aí mandei uma mensagem de volta por esse número, mandei uma mensagem de áudio, e falei assim, ó, eu estou aqui na igreja, não te conheço, mas não está tudo normal. Só que aí me veio na mente o seguinte, será que essa pessoa que me mandou essa mensagem associou com a outra igreja que eu era pastor, lá na Donai? E talvez ele, né, sabia que eu era pastor de lá, e aí eu falei, não, vou lá dar uma olhada. E aí desci, fui lá na Donai, né, na igreja que eu pastoreava antes, e era lá que tinha entrado. Entraram na igreja lá, e de madrugada, e levaram o teclado da igreja lá. Aí eu entrei em contato com o pastor da igreja, e aí ele foi lá, fez o boletim de ocorrência e tudo mais. Só que o que eu aprendi de lição com isso? A gente nunca está esperando o ladrão. A gente nunca sabe a hora que o ladrão vem. Ele sempre vem, ele sempre tem um efeito surpresa. Como a gente não sabe que hora o ladrão vem, o que a gente faz? A gente se precave. Né? A gente se prepara da melhor forma para não ser surpreendido. A gente põe um alarme, a gente põe uma tranca, coloca lá um aparato de segurança para não ser surpreendido. Então Jesus falou que a sua volta seria como um ladrão, efeito surpresa. E aí, eu entendo uma outra coisa. Se a gente entendesse que Jesus voltaria no meio da tribulação ou no final da tribulação, esse efeito surpresa ia cair por terra. Porque a gente ia simplesmente esperar o anticristo estabelecer o seu reino e ia falar, bom, agora ou Jesus vai voltar daqui a 3 anos e meio, ou ele vai voltar daqui a 7 anos. É verdade. É isso que a gente, né, a gente acredita, né? Porque, como o senhor falou, né? Por isso que Jesus falou muito através dos próprios ensinos a respeito da sua volta, como em algumas parábolas, né? Quando ele também usa esses termos para ensinar sobre a escatologia, sobre a sua volta. Vigiai. Jesus sempre falou muito em vigilância. Ele fala da parábola dos 2 servos, ele fala isso a respeito da parábola das 10 virgens, não é? Então Jesus ele sempre chamou a atenção ao seu povo, à sua igreja, à vigilância. E aí, né, o senhor falou em questão da gente se preparar, a gente se precaver e tudo mais. Só que sempre existe nessa questão, acho que aí é que a gente tem errado, e talvez este seja o momento de a gente despertar, é uma coisa chamada distração. Meu Deus. A gente tem se distraído com muita coisa. Então, de repente, você está lá cercado de aparatos e isso e aquilo, né, como o senhor falou, de cachorro, de alarme, de seguro, de vigia, sentinela, aquele negócio todo. Mas, às vezes, muitas das vezes, o que acontece conosco, e aí é que o ladrão ele se aproveita, né, vamos dizer, não a questão de Jesus na sua volta, mas é a questão da distração. E eu acho que a gente, nesses últimos dias, a nossa geração, tem se distraído demais com as coisas. Jesus, é por isso que ele sempre falou, vigia. Então, às vezes, a gente acaba se distraindo, olhando para isso, olhando para aquilo, com tantas coisas, né, que o mundo e a própria tecnologia vem nos oferecendo de facilidade, e a gente não tem dado mais crédito à vigilância. E é por isso que Jesus fala, tome cuidado, que ele não te pegue dormindo. Verdade. Não é? E aí esse dormindo pode vir na questão da distração. Porque às vezes a gente está aí, os sinais estão à volta, né? Por isso que eu volto a dizer, Jesus falou assim, olha que eu já avisei. Eu já estou avisando como que vai ser. Então, e a gente não está, talvez, ficando se apercebendo ou se olhando ao nosso redor de tanta coisa que a gente distraiu com tanta coisa, não só a questão do mundo, mas dentro da igreja mesmo. A gente distraiu com tantas outras coisas que tem deixado de prestar atenção naquilo que Jesus falou que ia acontecer. E é por isso que nós temos visto muita gente assustada e espantada. Nossa, isso está acontecendo agora? Uma hora ia acontecer. E é por isso que a gente tem que observar. Nós estamos preparados? A gente estava pronto? Por que está todo mundo espantado? Não era para a igreja agora estar, né, talvez, voltando-se a entender e interpretar os sinais à volta de Cristo? Porque isso, na verdade, não é o sinal.
é um dos sinais. Né? Muita coisa já vem acontecendo, muita coisa. Sim. Né? A Bíblia fala de apostasia, a Bíblia fala, né, das pessoas, né, deixarem de servir a Deus, a Bíblia fala de terremoto, de guerra, disso e daquilo. Então esse não é um sinal, o sinal é um dos. Verdade. E talvez acho que o que mais tem nos dado e tem que nos servir de alerta é a questão da vigilância, que nós estamos distraindo com muitas coisas e não estamos prestando atenção. E aí é que o senhor falou. Aí de repente vem, né, que nem a parábola da já chegou o noivo. E cadê o azeite? E já era. Né? E aí acaba por um detalhe, né? A gente acaba perdendo a entrada no reino dos Pastor, céus. deixa eu dar um abraço aqui pro pessoal que está com a gente aqui. Roberto Rafael, meu primo, lá de Fortaleza. Ele e a esposa aqui com a gente. Quero mandar um abraço para eles. O irmão Jefferson Martins, que é lá de São Vicente, também amigo meu. Escreveu aqui: acredito que a vigilância seja parte, ele não completou aqui, mas acho que é mais importante. Binel 20, Rogério Campos João, Jaciara Sara, Abraço, Jaciara. Deus te abençoe. Que mais? O Sanches também, amigo meu, lá de, acho que é de Pernambuco, conheço ele das redes sociais, mas eu queria, gente, agradecer, vocês estão aqui. A gente tem mais alguns minutinhos para conversar, para bater mais um papo aqui. Eu queria pedir uma coisa para quem está aqui com a gente aqui. Nas outras lives que eu fiz, eu não pedi isso para ninguém, mas vou pedir para você que está aqui. Aqui embaixo, aqui, ó, do lado do campo de comentário, tem um aviãozinho de papel aqui. Vou pedir para você fazer o seguinte: clica nesse aviãozinho, vai aparecer uma lista dos seus amigos, dos seus contatos no Instagram. E aí você manda essa live para 5 amigos. Os 5 primeiros que aparecer na lista, manda para eles. Acredito que é muito importante que cada vez mais as pessoas tenham esse conhecimento, essa noção da volta iminente de Cristo. Pastor Zaqueu, o senhor tocou num assunto aí muito importante, que é o seguinte: essa quarentena fez as pessoas ficarem dentro de casa. O meu irmão fez um comentário aqui, daqui a pouco eu leio. Queridão, beijo no seu coração, te amo, meu irmão. Essa quarentena fez as pessoas estarem dentro de casa, certo? Os cristãos não podem mais se reunir na igreja, estão dentro das suas casas. E aí, o que acontece? Vou dar alguns dados que eu vi essa semana. Mês de março, aconteceu o paredão do Big Brother Brasil, que foi o maior de todos os tempos no sentido de audiência e votação. Então, mês de março aconteceu o maior paredão da história do Big Brother Brasil em 20 anos. Em 20 anos. Aí, final de semana, teve uma live, um show do Jorge Mateus no YouTube, que bateu 3 milhões de pessoas assistindo ao vivo com eles, o show. E como a live fica lá disponível depois da gravação, já chegou a 40 milhões de visualizações. Semana passada lançou uma última temporada da série da Netflix, La Casa de Papel, que bateu todos os recordes de audiência. E aí, por que eu estou citando essas informações? Muitos cristãos estão, nesse período de quarentena, se entretendo, simplesmente passando o seu tempo na internet, na Netflix, maratonando série, na Telecine, assistindo filme, e ao invés deles tirarem tempo para buscar Deus, tirarem o tempo que eles têm em casa, esse tempo a mais livre que eles têm em casa, para poder buscar a palavra, buscar a Deus num devocional, reunir a família, fazer um culto doméstico. Muitos estão dormindo
no sentido de não estarem atentos para isso que está acontecendo, porque estão simplesmente se entretendo. E aí, eu vi uma pessoa falando comigo essa semana, ela disse assim, eu acredito, ela falou para mim assim, eu acredito que essa pandemia, ela vai servir para despertar um grande avivamento na igreja. Eu falei para ele assim, eu não acredito. Eu acredito que vai ter um efeito contrário. Eu acredito que vai ter um esfriamento espiritual mais ainda, porque muitas pessoas, muitos cristãos, eles simplesmente baseavam a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, a frequentar o culto. É como se ele tivesse a vida dele normal, chegasse o domingo à noite, ele ia lá, batia cartão na igreja e falava, pronto, agora fiz o meu papel de cristão, vim aqui, assisti o culto e agora eu vou para casa, porque amanhã, segunda-feira, eu vou ter o meu trabalho. E muitos cristãos não têm o hábito de buscar Deus na sua casa, de ter um momento de devocional. E se eles não criaram esse hábito, fica muito difícil deles criarem agora. O que o senhor pensa disso? O senhor acha que vai acontecer um avivamento, que os cristãos vão se despertar para buscar Deus, ou o senhor acha que vai acontecer um efeito contrário, um esfriamento? Olha, pastor Paulo, eu vou ser bem sincero com o senhor. Fica difícil a gente pensar no que realmente vai acontecer, mas o que a gente percebe é que parece que realmente as pessoas se acomodaram, né, com essa situação. O que eu tenho dito para que para os irmãos lá na igreja, não se acomode com isso, não se acostume, não aceite, não é? Porque foi como eu disse para o senhor, né? A gente acaba muitas das vezes se distraindo. E o diabo ele acaba dando essas coisas para o cristão como uma forma de distração. Porque fica aquela coisa, né, do suspense, né? Você citou o paredão do Big Brother, tal, não sei o quê. O que as pessoas fazem? Ficam assistindo com aquele suspense para saber quem que vai perder, quem vai ganhar, né? Acaba assistindo o primeiro capítulo de uma série, ela fica interessada no outro capítulo, para ver o que vai acontecer com o fulano, e aquilo vai chamando a atenção das pessoas. Então aí eu vou voltar para a mesma palavra, é a questão da vigilância e da distração. Ou a gente desperta de vez para que a gente entenda que Cristo está voltando. E a gente precisa entender o seguinte, a gente tem como igreja orar para que o Senhor possa ter misericórdia, para que as pessoas não morram, principalmente sem Jesus, não é? Porque a gente não está aqui desejando que a humanidade morra, que sofra e tudo mais. Mas a gente precisa, a igreja do Senhor precisa despertar para voltar a pregar a vinda de Cristo. E parece que isso não está acontecendo. O que a gente tem visto mais, as pessoas vamos clamar para que isso acabe. Porque a gente quer voltar à nossa vida ao normal. As pessoas estão assim, vamos clamar para isso acabar, porque que a gente volte tudo ao normal e tal, a gente quer a nossa vida de volta. E a gente precisa entender que a gente precisa pregar que Jesus está voltando. Isso é sinal, e as pessoas não estão, talvez eu acho que isso seja o X da questão, as pessoas não estão atentando a isso. E não é as pessoas lá fora, é a igreja, somos nós. Jesus está às portas. A gente está aqui, eu como pastor, eu chamo meus irmãos, o nosso rebanho lá para a gente orar, para clamar, para Deus ter misericórdia, para que a gente possa voltar para a igreja, voltar a ter comunhão e tudo mais. Mas eu também ensino. Isso também é sinal da volta de Cristo. Então a gente precisa entender, talvez, pastor, eu acho assim, que a Bíblia diz que a gente se torna servo, né, daquilo que a gente acaba servindo, né, escravo daquilo que a gente serve. Então, talvez, aí a Bíblia vai dizer, aquele que está limpo se limpe mais, o que está sujo se suje mais ainda. Então a gente precisa ver agora de que lado que a gente está. Nós estamos do lado daqueles que vão se purificar mais ainda ou vão se sujar mais ainda? Porque talvez esse momento vai mostrar quem nós realmente somos. Porque a gente só queria uma brecha para ficar em casa e não precisar ir para o culto. Talvez era uma desculpa que eu estava precisando. Agora eu tenho desculpa, né? Ninguém está vendo o que eu estou fazendo em casa. Então aí a gente vai observar isso daí. Então eu oro para que as pessoas despertem. Eu oro para que a igreja desviada, né, dos irmãos que estão fora da presença do Senhor se despertem.
que o Espírito Santo possa ir ao coração deles, eles entender que tudo aquilo que eles ouviram, talvez, no tempo que eles estavam na casa do Senhor, está diante dos nossos olhos. Verdade. E aí, como diz um dito popular, pior cego é aquele que não quer É ver, verdade. né? Então está na hora da igreja despertar. Está na hora do povo do Senhor despertar. Está na hora da gente começar a ver que o noivo está batendo. O noivo está chegando. A hora está chegando. E aí nós vamos fazer igual aquelas 10, as 5 virgens loucas, que sabia que o noivo estava chegando, que estava no caminho, e aí dormiu, não tinha azeite, e aí na hora que precisava entrar, não É tinha. interessante que Então eu acho que esse é o momento da gente despertar para naquela isso. parábola das 10 virgens, a Bíblia fala que todas elas adormeceram, né? Todas elas dormiram porque estavam na expectativa, estavam aguardando o noivo, mas aí o noivo demorou para chegar, elas adormeceram. Mas de repente, alguém gritou, não se sabe quem gritou. Eis o noivo, saiu-lhe ao encontro. À meia-noite ouviu-se um clamor. Eis o noivo, saiu-lhe ao encontro. E aí elas acordaram, e quando elas acordam com esse clamor, 5 delas percebem que tinha reserva de azeite, 5 delas percebem que as lâmpadas estavam apagando, e aí, né, falam assim, olha, empresta seu azeite para nós. E as que tinham azeite, tinham reserva, falam assim, não, se eu emprestar para vocês, vai faltar para mim e para vocês. Vocês vão atrás. E a hora que elas saem, vem o noivo. O que acontece? Eu acredito que essa situação que a gente está vivendo, essa pandemia que a gente está vivendo, essa crise, que eu vou dizer mais, é uma crise sanitária, é uma crise da saúde, mas vai vir uma outra crise pior em cima, que é a crise financeira, a crise econômica, que já está anunciando aí. Então, eu acho que esse momento de crise é o clamor da meia-noite. É o clamor que está gritando, o noivo está chegando, o noivo está indo. E aí, quem, né, despertar para essa realidade e falar, peraí, eu vou colocar minha vida diante de Deus, eu vou buscar o Senhor, vou acender a minha lâmpada para esperar o noivo chegar, esses vão se preparar para a vinda de Cristo. Pastor, só para a gente encerrar nossa live, eu falei que ia dar só para o começo. Eu falei que ia dar... O tempo passou rápido demais. Falei que ia dar só para a gente iniciar o assunto. Eu queria fazer uma última pergunta para o pastor, mas eu queria aqui responder a pergunta que o meu irmão colocou aqui. Vou pedir para o pastor responder. Ele escreveu assim, ó, sobre blasfêmia. O que seria exatamente? O que seria blasfêmia? Vou deixar essa para o pastor responder. Então, pastor, a blasfêmia a gente entende, né, que é tudo aquilo que a gente, se eu vou colocar as palavras corretas, você contraria aquilo que vem de Deus, né? É você negar aquilo que vem do Senhor, ou você usar, né, artifícios ou coisas da palavra e, por exemplo, enganar ou mentir ou tentar enrolar as pessoas com relação a essas coisas. Então a blasfêmia é tudo aquilo que a gente talvez use como aquilo que é cristão e acaba se profanando aquilo, não é? Isso também você vai se tornando uma blasfêmia. A Bíblia diz que os homens nos últimos tempos seriam blasfemadores, não é? Pessoas que estariam também, né? Isso aí a gente já linka aqui também, né? Com o sinal dos tempos, que eles seriam blasfemadores. O que eles estão fazendo? Negando Cristo, zombando de Cristo e, vamos dizer assim, denegrindo as coisas de Cristo e a palavra de Deus. A gente tem visto isso em vários lugares. As pessoas profanando aquilo que é santo, não é? Achincalhando o nome de Cristo, zombando da cruz, as pessoas, né, zombando da Bíblia. Hoje a gente vê aí as pessoas até adulterando a Bíblia. Isso são blasfemas, né? São homens blasfemadores. A gente viu aí há pouco tempo aí, né, a questão do vídeo lá do Porta dos Fundos, né, que queria satirizar a Santa Ceia e tudo mais. É esse tipo de gente, blasfemadores.
blasfemam as coisas que são santas, não é? Querem tornar tudo aquilo que é santo, que é sagrado, profano. E as pessoas acabam zombando disso daí. Então, isso que nos chama mais a atenção, não é? Talvez aquele último episódio do Portas do Fundo chamou tanta atenção por causa da Santa Ceia, mas quantas vezes eles já fizeram isso? Quanto tempo eles estão fazendo isso? Como que a gente, né, não despertou e não olhou? Quantos talvez cristãos estavam acompanhando Portas dos Fundos e achou talvez muitas das vezes outros tipos de episódio engraçado? É isso que a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que nos últimos tempos surgiriam os blasfemadores que zombariam da palavra do Senhor. E hoje a gente está vendo muita gente blasfemando a palavra de Deus. Muita gente adulterando a palavra do Senhor. Muita gente querendo, né, achincalhar o nome de Cristo. Mas aí a Bíblia diz que cada um vai dar conta do que fala. Cada um vai dar conta de si mesmo, dos seus atos e das suas falas. Então a gente precisa tomar cuidado. Isso também, né? Eu não sei se eu estou respondendo bem a pergunta que o irmão colocou, mas é um sinal dos fins dos tempos. Dos homens que seriam blasfemos, né? Que estão blasfemando e estão, vamos dizer assim, destruindo ou deturpando aquilo que é santo, aquilo que é a palavra do Senhor. Vou colocar aqui duas situações, só para a gente tentar entender. Digamos, tem duas pessoas aqui que não servem a Deus. Tá? Tem duas pessoas aqui, representadas aqui pela minha mão, que elas não servem a Deus. Uma delas zomba das coisas de Deus, ela, como o senhor falou, deturpa, faz escárnio, como a gente teve aí no movimento, na parada gay, que os gays foram lá enfim, né, fizeram atrocidades com símbolos cristãos, como lá no carnaval, que fizeram lá um samba enredo onde o diabo vencia Jesus, né, e tinha lá a comissão de frente, era um homem vestido de diabo, arrastando Jesus pelo caminho. Então, esse aqui é uma pessoa. Essa aqui é outra pessoa que ela não é cristã, mas ela tem um respeito, ela tem um temor, ela gosta do ambiente cristão. Então, tem duas pessoas diferentes. A gente pode dizer que essa aqui é um blasfemador, é uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, e essa aqui não é? Eu creio que sim. Que é dessa maneira mesmo. Porque aquele que, como o senhor citou aí da minha vista aqui, da sua mão esquerda, né? Sim, eu imagino que seja assim mesmo. Então tá. Pastor, para a gente encerrar, minha pergunta... Mas já vai acabar já? Já, daqui a pouco vai cair. Última pergunta. E a gente marca semana que vem para continuar essa conversa. Tá, estamos à disposição. Seguinte, Jesus voltou, arrebatou a igreja. A Bíblia fala que o anticristo vai perseguir os santos e ele vai vencê-los. Foi dada autoridade à besta para que falasse blasfêmias, e ele perseguiu os santos e venceu-os. E os venceu. Se a igreja foi arrebatada, a igreja subiu, quem são esses santos que o anticristo vai persegui-los? Aí a gente vai, eu até amplio um pouquinho esse leque com relação a quem são essas pessoas. A primeira parte dessas pessoas são os crentes, as 5 virgens loucas, porque são aqueles que não vão entrar. Então, vai ficar na terra muito cristão, né? Por isso que a Bíblia diz das 5 virgens loucas, são os crentes que são as 5 virgens loucas. São aqueles que sabiam, muita gente sabe, ou muita gente está desviada, muita gente está afastada, mas é conhecedor. Essas pessoas não vão subir, elas vão ficar aqui. Então, durante esse momento de tribulação, essas pessoas vão despertar. E aí vão ver que não foram arrebatadas. Então, você imagina o tamanho
do arrependimento no coração dessas pessoas. Elas vão querer buscar a palavra de Deus e a Deus de uma forma, né, sobrenatural. E eu acho que aí esses santos são aqueles que se converterão ou que voltarão para Cristo durante a grande tribulação. E aí, nesse aspecto também, eu incluo o povo de Israel. Porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo que o anticristo vai romper, né, o seu tratado de paz e ele vai perseguir o povo de Deus. E a Bíblia diz, né, que nesse período da grande tribulação, não vai dar tempo de a gente entrar, quando ele fala os 144 mil selados, né, que são as testemunhas que vão pregar a palavra de Jesus ao povo de Israel. O povo de Israel vai ser salvo durante a grande tribulação. E aí eles vão se tornar, vamos dizer assim, por que não, a igreja, né, os santos que viverão neste momento. E são essas pessoas que serão perseguidas. É por isso que a Bíblia diz que o diabo, né, vai lançar ali, né, o seu sinal, a marca nas pessoas, na mão ou na testa, para que se não possa comprar ou vender quem não tem o sinal. Então essas pessoas que conhecem a palavra de Deus, elas não vão querer o sinal. Então o que elas vão ser? Vão ser perseguidas. É por isso que a Bíblia diz que ele vai depois começar a invadir igrejas, vai começar a queimar livros, vai começar a perseguir o povo de Deus. E aí é que tá, eu quero deixar aqui uma palavra de alerta. Aceite a Jesus, receba a Cristo, vigia na terra, para que você vá, querido, para o céu no arrebatamento. Porque hoje nós somos salvos pela graça. Durante a grande tribulação, as pessoas vão ter que ser salvas, querido, pelo seu próprio sangue. As pessoas vão ter que dar a própria vida na grande tribulação, porque a tortura, a perseguição vai ser gigantesca. O diabo, né, o anticristo, no caso, ele vai vir para massacrar, para que as pessoas neguem a Cristo e aceitem a sua marca. Então imagina no mundo, hoje a gente já está preocupado que não tem dinheiro para comprar a comida, né? Imagina no mundo que você mesmo tendo dinheiro não vai poder comprar. Verdade. Se não tiver a marca. Você não vai poder, você vai ser mal visto. Então, querido, eu quero avisar você crente que está aí, né, fora do caminho do Senhor, volta logo. Não queira, tem muita gente, pastor Paulo, que quer pagar para ver. Ah, eu vou na segunda fase, né? Ah, eu vou na segunda etapa. Depois eu vou na grande tribulação. Não pague para ver, querido. Você não tem ideia do que vai ser a grande tribulação. A perseguição, né? A maldade. O Espírito Santo vai subir com a igreja. Então as pessoas, crentes que vão estar lá, é por isso que a Bíblia diz, né, que quando abre o 7º selo, o que o João diz? Eu vi a alma dos santos. Que santos? Os santos que morreram durante a tribulação, que diz até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar o nosso sangue. Porque então você imagina, as pessoas vão ser massacradas, perseguidas, vão ser mortas. Porque o anticristo, né, daí a Bíblia compara, né, fala a respeito do diabo como o dragão, ele vai vir com fome para devorar as pessoas. Então não pague para ver, querido. Não queira achar que você vai passar na segunda etapa. Nem que você tenha que passar raspando com nota 5,5, mas seja arrebatado. Não pague para ver, para esperar como que vai ser a grande tribulação. Apocalipse 15, verso 2 fala assim: vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo as harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés. Ou seja, a resposta, acho que a colocação é: vai haver salvação após o arrebatamento, haverá salvação no período da tribulação, porém, essas pessoas, para serem salvas, elas serão torturadas pelo anticristo, pelo seu exército, para que eles não recebam a marca da besta e para que eles não neguem o nome de Cristo. Não é isso? E sim, isso mesmo. Ou seja, não é? Então você imagina quantas e quantas... Eles terão a salvação, serão salvos, mas terão que pagar com a própria vida. Não é isso? Sim. Porque, imagina, a vida vai continuar para quem estiver aqui, né? Então você imagina quantas e quantas pessoas que a gente tem hoje conhecimento, né? Dizem por aí que a maior igreja do Brasil é a dos desviados, né? Então tem muita gente fora da presença de Deus.
Como que elas vão reagir, o filho, né, que cresceu na igreja, aí depois de jovem se desviou, e aí ele vai ver que a mãe foi arrebatada. Ele vê que o pai foi arrebatado e ele não foi. Né? Como que vai ser, né, a cabeça dessas pessoas nesse momento? Sim. E aí o grande despertamento que vai ter. Né? E aí as pessoas vão procurar a igreja vai estar fechada. Né? Ou eu não sei quem é que vai ficar para abrir, né? Eu não vou me preocupar com isso depois, não. Mas essa a questão. Então, muitas pessoas vão ter, sim, a oportunidade de serem salvos durante a tribulação. Os que vão despertar do seu sono, né? E aí aqueles que, né, que talvez ouviram a pregação, mas não aceitaram Jesus, vão aceitar. Haverá a pregação. Israel vai ser tratado durante a tribulação. O Senhor vai tratar ali com o seu povo. Mas aí é o que o Senhor falou. Não vai mais ser salvo pela graça. As pessoas não vão mais receber salvação de graça. Elas vão ter que pagar com a própria vida. Então a gente não tem ideia do que é isso, gente. Então isso que eu falo, não queira pagar para ver. Não queira achar que se eu posso pintar e bordar aqui, e tal, eu vou esperar, na tribulação me vira. Não se vira. A gente já tá desesperado com o que a gente está vendo aqui agora, e isso não é nada perto da grande tribulação. Isso não é nada. Então, por mais que a gente tenha a revelação da palavra, a gente não faz ideia de como vai ser isso. Com certeza. A gente não faz ideia. Então, as pessoas não podem brincar com isso. As pessoas não podem. Então, é por isso que é tempo de despertar do sono. É tempo das pessoas verem que Cristo está às portas. E Ele vai voltar aqui nas pessoas, sim ou não. Há um tempo determinado e isso vai acontecer. É por isso que Jesus disse, né, para Israel: vocês não sabem interpretar o tempo? Olha para o céu, vai chover, vai fazer sol. A figueira vai dar fruto, não vai? Interpreta também as coisas aqui. Isso aí. O pastor está aparecendo aqui 25 segundos. Pastor Zaqueu, obrigado. Obrigado mesmo por atender o meu convite. A gente vai marcar outra semana que vem para a gente continuar esse assunto? Claro. Estamos à disposição. Então tá bom.